glória a Deus! Glória a Deus, aleluia. Pode assentar no seu lugar. Povo de Deus, boa noite. Que a paz esteja com todos, amém? Glória a Deus. Sem perca de tempo, pegue a palavra do Senhor. Abra no livro de Juízes, capítulo 6. Antes de mais nada, agradecer ao pastor Flamarion pelo convite. Meu pastor está ali, pastor Antônio, pastor Marcelo, pastor Douglas, pastor Ener, todo mundo ali, muito obrigado pelo carinho. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Juízes capítulo 6. Quem achou, diga amém. Depois de Josué, antes de Ruth, nós vamos ler o versículo 16. Nós vamos ler alguns versículos, não fecha a Bíblia. A palavra de Deus diz assim, Juízes capítulo 6, versículo 16. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Vamos ler o versículo 25 agora do capítulo 6. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. Vamos pular um capítulo, vamos ler agora o capítulo 7. Nós vamos ler os versículos 7, 13 e 14 de Juízes capítulo 7. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um para o seu lugar. Versículo 13. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que tive um sonho, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até a tenda, e a feriu, e caiu, e a transtornou de cima para baixo, e ficou caída. Respondeu seu companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e todo esse arraial. Somente até aí, fecha a palavra de Deus, fecha também os seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e eterno Pai, a tua palavra foi lida. Nós sabemos que quando a semente ela é lançada, ela não volta vazia. Que ela possa encontrar nessa noite um coração com uma terra boa, uma terra fértil, para que ela possa ser plantada, regada e produza bons frutos, em nome de Jesus. Queridos, olha para mim. Gideão, ele estava nessa ocasião que era um guerreiro. Gideão que era um valente de Israel. Nessa ocasião ele estava junto com o povo de Israel escravo, sobre o jugo dos midianitas. E além de estar escravo, Gideão, para poder fugir, para poder esconder dos seus inimigos, ele pegou a sua família e escondeu, indo malhar trigo no lagar. Covarde, com medo dos midianitas fazer algo contra a vida dele, contra a vida da sua família, porque vida de escravo não é fácil. E ele estava lá, mas só que, queridos, o que me chama a atenção, não só dessa vez, mas todas as vezes que o povo de Israel na Bíblia, eles ficaram escravos na Babilônia, no Egito, aqui junto com os midianitas, eu pude perceber que toda escravidão, ela tem começo, ela tem meio e ela tem um final determinado pelo próprio Deus. E eu já vim aqui, já quero começar profetizando. Levanta a mão direita para o alto, em nome de Jesus. Deus, Ele te trouxe nessa noite aqui, nessa segunda-feira forte, porque hoje vai ser a segunda-feira forte, que Deus vai te tirar da escravidão, vai te tirar do cativeiro. Creia que a sua escravidão, ela teve o início, teve o meio, agora ela está tendo o final. Deus, Ele vai te abençoar. Deus, Ele vai te abençoar. E um belo dia aparece um anjo para Gideão. Gideão estava lá malhando trigo no lagar, como todos os dias de costume, fugindo dos inimigos, covarde, com medo. E quando Gideão está lá de cabeça baixa, triste, aparece um anjo e fala para Gideão: Gideão, varão valoroso, o Senhor é contigo. Gideão continua, ele não esboça reação nenhuma, de cabeça baixa. E pela segunda vez o anjo fala com ele novamente: Gideão, varão valoroso, o Senhor é contigo.
Aí Gideão olha para aquele anjo e fala: olha, então me responde uma pergunta. Se Deus é comigo, por que eu estou vivendo essa vida miserável? Se Deus é comigo, por que eu estou malhando trigo no lagar? Se Deus é comigo, por que a minha família está nessa situação? Gideão pergunta: se Deus é comigo, por que o meu povo, que nasceu para ser livre e vencedor, está escravo? Se Deus é comigo, por que Ele não muda a história da minha vida? Querido, talvez Deus trouxe a sua pessoa aqui nessa noite, porque Ele está esperando hoje, nessa segunda-feira, uma atitude diferente sua. Gideão podia ter falado com o anjo: olha, Deus, Ele é comigo, mas entrado dentro dele aquela síndrome do patinho feio, né? Eu sei que Deus é comigo, mas tudo bem, vai acontecer. Ou então tem muito crente na igreja, pastor Marcelo, com a síndrome da Gabriela. Já viu aquela? Não precisa de Deus fazer, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Deus nessa noite espera duas atitudes. Se Gideão aceitasse a situação a qual ele estava vivendo, ele ia continuar do mesmo jeito. Só que Gideão tomou uma atitude de fé, tomou uma atitude de coragem, virou para o anjo: olha, se Deus é comigo, Ele tem que mudar a sua história. E eu venho aqui nessa noite profetizar: Deus, Ele é contigo, e se Ele é contigo, Ele tem que mudar a sua história. Deus, Ele é contigo, e se Ele é contigo, Ele vai fazer aquilo que homem não pode fazer. Deus, Ele é contigo, e se Ele é contigo, o jugo da escravidão sai hoje das suas costas. Se você crê, aplaude e glorifica o nome do Senhor. O problema dentro da igreja é que tem muito crente que serve um Deus grande, imenso, mas vive uma vida como se estivesse servindo Satanás. Tem muito crente dentro da igreja que ora por um Deus tremendo, ora por Jeová Jireh, o Deus provedor, ora, mas a vida dele continua como se ele estivesse servindo qualquer pessoa de menos o Senhor. Mas quando você tomar uma atitude de coragem, assim como Gideão, se o Senhor é comigo, o Senhor vai mudar a minha história. Pode ter certeza, Deus, Ele vai virar esse cativeiro. Pode ter certeza, Deus, Ele vai mudar a sua história. Pode ter certeza, o Deus que transformou a vida de Gideão vai transformar a sua hoje. O Deus que abençoou a família de Gideão vai abençoar a sua hoje, porque Deus é fiel. Aí Deus vira para Gideão no versículo 25 que nós lemos: Gideão, tudo bem, eu vou mudar a sua história. Você ficou corajoso. Só que tem um detalhe: nada é de graça. Você vai, Gideão, lá no rebanho do seu pai. Você vai pegar o segundo boi, que é o boi de 7 anos. O boi de 7 anos, queridos, para quem não sabe, é o boi reprodutor. É aquele boi que vence campeonatos. Hoje um boi de 7 anos que você vê na televisão, campeão, é um boi muito caro. Por que Deus não pediu para Gideão o primeiro boi? Porque o primeiro boi não servia para nada. Porque o primeiro boi, até a picanha do primeiro boi era uma carne ruim. O primeiro boi não dava para nada, não dava em nada e não valia nada. O problema de nós dentro da igreja é que nós sempre queremos trazer para o altar de Deus o primeiro boi. Passa ano, sai ano, passa dia dia, passa mês após mês, e nós estamos colocando o primeiro boi no altar de Deus, achando que Deus vai mudar a nossa história. Mas eu vim aqui nessa noite profetizar. Levanta a mão direita. Se você colocar nessa noite o seu segundo boi no altar de Deus, Deus, Ele vai fazer aquilo que Ele nunca fez. Se você colocar o segundo boi no altar de Deus, Deus, Ele vai descer do céu e vai mudar a história da sua vida. Gideão conhecia o Senhor. Gideão era servo de Deus. Eu imagino que Gideão todos os dias, ele ajoelhava, ele orava, ele clamava, ele pedia. Só que enquanto Gideão orava, apenas orava, nada acontecia. Vou falar um negócio para vocês, talvez vocês vão escandalizar, mas eu vou falar. A oração, ela não muda a vida de ninguém. Pastor, que é isso? Você está doido? Você vem para cá falar que a oração não muda a vida de ninguém? Não. Há quanto tempo você tem orado e nada tem acontecido? A oração não revela quem você é e em quem você crê.
A esposa ora dentro da igreja, pede para Deus libertar o marido, chega em casa, chama ele de cachaceiro. A mãe ora, pede para Deus tirar os filhos das drogas, chega em casa, chama o menino de drogado. Pastor, tem que parar de orar? Não, tem que orar muito. Mas quando você orar e tomar uma atitude de fé, quando você orar e agir, Deus vai entrar e mudar a história da sua vida. 1 Samuel, capítulo 1, fala de uma mulher chamada Ana. Enquanto Ana, ela estava orando, nada aconteceu. Entrava ano, saía ano, e Ana orando, e nada acontecia na vida dela. Ela continuava estéril e nada de filho. Aí Ana passa para o segundo passo. Já que orar não resolveu, eu vou chorar. E Ana começa a chorar, começa a chorar, começa a chorar. Só que também nada aconteceu. Sabe por quê? Porque o seu sofrimento não toca o coração de Deus. Se o sofrimento do ser humano tocasse o coração de Deus, Deus, ele morava na Cracolândia, onde vários pais de família vendem tudo que tem dentro de casa e acaba com a sua família. Se o sofrimento do ser humano tocasse o coração de Deus, Deus, ele morava no pronto-socorro. Mas não. Aí Ana passou para o terceiro passo. Ana falou: olha, eu orei e não resolveu. Eu chorei também, não aconteceu. Mas a Bíblia fala que Ana, ela voltou um voto a Deus dizendo: se um filho varão me desses, eu não passarei navalha no cabelo dele e entregarei no seu altar. Eu quero dizer para você que se você orar e agir, oração e atitude, a oração junto com a atitude move os céus, a oração junto com a atitude move o sobrenatural, a oração junto com a atitude traz Deus na terra para ele mudar a sua história. A palavra de Deus fala que Ana já desceu do altar com o semblante mudado. Ela passou a noite com seu marido. Eu já ouvi um pregador falar para São Antônio que Ana desceu do altar grávida. Quase que eu falei com ele: era Ana, varão, não é Maria não. Teve que ir para casa, teve que praticar, fazer o menino. E no outro dia, quando Ana acorda, eu imagino ela chegando para o seu marido pelcando, olha para ele e fala assim: parabéns, papai. E ele fala: Ana, para com isso, Ana, todos os anos acontece a mesma coisa, essa gravidez psicológica, você me dá parabéns, mas nada de filho. Mais uma vez, eu não quero que você frustra, pelo amor de Deus, não tem filho aí. Ana fala: olha, eu tenho certeza, porque o meu sacrifício tem clamado no altar de Deus dia e noite, o meu sacrifício tem clamado por mim no altar de Deus, e na verdade, Elcana, o que eu não preciso é de ver, porque se eu precisar de ver para acreditar, vai na contramão da fé. O que eu preciso é crer. Talvez as pessoas vão chegar para você e falar: olha, não tem nem sintoma de gravidez, você não está grávido nada, não tem Samuel aí dentro, mas na verdade, o que você não precisa é ver. Se você acreditar, Deus vai fazer o milagre. Se você acreditar, Deus vai mudar a sua história. Se você acreditar, Deus vai fazer o impossível na sua vida. Glória a Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Talvez vão chegar para você e falar assim: olha, eu não estou vendo, não tem sinal nenhum, a barriguinha ainda não cresceu, mas se chegar aqui hoje, pastor Antônio, e fazer um raio-x na minha pessoa, vai ver que eu estou grávido do ministério abençoado, grávido de almas, grávido de coisas abençoadas, e eu quero profetizar na sua vida. Deus, ele vai te engravidar. Tem coisas abençoadas para ser gerado no seu ventre, tem Samuel para ser gerado na sua vida. Aplaude e glorifica o nome do Senhor. Gideão consagrou o segundo boi, que nem dele era, do pai dele, de 7 anos. Não deu para o Senhor o que ele sempre dava, o primeiro, entregou o segundo. Vocês acham que entregar o segundo boi é fácil? Vocês acham, sabe por quê, queridos? Eu vou falar um negócio e grava no seu coração. Você não precisa de ter fé para pedir nada para Deus. Sabe por quê? Com fé ou sem fé, o desempregado que está endividado vai orar pedindo a Deus uma porta de emprego. Com fé ou sem fé, quem está enfermo vai orar pedindo a Deus a cura. Você precisa ter fé para entregar aquilo que Deus te pede.
Porque quando você entrega aquilo que Deus te pede, o próprio Deus entra e começa a mudar a história da sua vida. Quando você entrega aquilo que Deus te pede, o seu segundo boi, o próprio Deus entra e começa a mudar a sua história. Quando você entregar nessa noite o seu segundo boi, fica tranquilo e tranquila, o próprio Deus vai entrar, vai mudar, vai transformar, vai curar, vai libertar. Tem uma nova história sendo escrita para a sua vida nessa noite. Eu me lembro que abril do ano passado, se eu falasse que eu estava lascado, é pouco. Pastor Marcelo é mais meu amigo aqui, tem muito tempo, e ele lembra. Eu contei um dia, irmãos, a minha história para um carroceiro. O burro chorou e me ofereceu o emprego dele. Falou: não, você está pior do que eu, vem para cá. Vocês estão rindo que não era vocês. Eu lembro que eu fui pregar numa cidade, 13 horas de viagem, e saí daqui, tomei um café reforçado, porque eu não tinha dinheiro para almoçar na estrada, tinha só o da passagem de ida. Estava vindo fazer uma cruzada de 4 dias. E depois disso, cheguei lá, saí 6 da manhã, cheguei por volta de 8 da noite. O pastor da igreja me pegou. E eu assim, com o estômago lá nas costas. Eu olhei para ele no caminho, pastor Antônio, e falei assim: pastor, estou com fome. Ele atropelou a conversa e fingiu que não ouviu. Chegou na porta do hotel, ele abriu a porta do carro e falou assim: pode ir. Ó, tem restaurante ali, tem lá. Você pode jantar em qualquer um deles, eu te pego amanhã aqui, meio-dia para almoçar. E eu desci. Falei assim: agora eu tenho um hotel, eu vou jantar no hotel. Cheguei no hotel, não tinha nada para comer. Falei assim: agora eu vou subir, vou dormir, né? Me lasquei mesmo. Desde 6 horas da manhã sem comer nada, já era 9 da noite, o tempo que ele me pegou na rodoviária. Cheguei no quarto do hotel, eu abri, eu lembro contando hoje eu ri, mas no dia eu chorei demais. Eu peguei uma garrafinha de água, abri aquela garrafa d'água e tomei para enganar a fome, mas piorou mais ainda. Só que eu não tinha dinheiro, eu estava pegando, pastor Marcelo, aquela garrafa, indo na pia do banheiro, enchendo e colocando no frigobar para gelar, porque gelado descia. E nisso foi 4 dias, domingo, segunda, terça e quarta, bebendo água da torneira da pia do banheiro, e pregando numa igreja que tinha 700 pessoas. Saí de lá, a oferta que eu ganhei, deu para pagar a passagem de volta, contando com a de ida, eu fiquei no prejuízo. Não vendi um DVD. E no caminho eu falei com Deus, que eu não estava suportando mais essa situação, o cobrador me ligando. Eu não estava aguentando mais. E falei com Deus, no meio da viagem, volto, falei assim: Senhor, eu vou voltar a bater cartão, vou voltar a trabalhar para os outros, porque não dá. Aluguel atrasado, quase nada dentro de casa para comer. E cheguei aqui numa sexta-feira. No sábado à noite eu estive pregando no culto da vida sentimental, era no templo antigo. E eu tive que pregar, estava o pastor Júnior lá, eu tive que sair 15 para as 9 para passar em casa correndo, pegar minha bagagem, que eu ia pregar o domingo em São Paulo, para me pregar o ônibus 10 horas da noite. E quando desse domingo, 2 da manhã, eu ia retornar de São Paulo para Valadares. Eu fui pregar uma noite só na igreja de um amigo meu. Preguei, ele me deu, vocês lembram como se fosse hoje, ele me deu R$600 de oferta. Não pagava nem os 2 aluguéis que estavam atrasados da minha casa. Iniciou batalhando, orando em nome de Jesus, jejuando, mas a minha vida não mudava. Quanto mais o tempo passava, mais parecia que não tinha jeito. Quando eu cheguei em casa, fui descansar, cheguei, era 2 horas da tarde de São Paulo. Quando foi dando 6 horas, Deus virou para mim e falou assim: vai para a igreja que hoje eu vou mudar a sua história. O mais do que rápido eu pulei da cama. Falei com a minha esposa, falei: Daiane, arruma logo, que hoje é o dia, é a hora. Deus falou que vai mudar a nossa história, nós vamos para o culto. Viemos para o culto. Não esqueça dessa data nunca, 21 de abril de 2013, o pastor Eliel Lima estava pregando. E quando ele começou a pregar, veio uma voz no meu ouvido e falou assim comigo, bem claro: R$300. Eu falei assim: sai daqui, Satanás, eu você ganhar um dinheirinho de pagar um mês de aluguel, você já quer me tomar ele? Só que o tempo todo que o pastor estava pregando, essa voz persistia: R$300, R$300, R$300. E ele chamou o povo para frente para poder orar.
E a voz continuou no meu ouvido, R$300, R$300. Eu fiz um voto com Deus, falei, Deus, se esse pastor pedir R$300 de oferta, eu vou subir e vou ofertar. Quando eu calei minha boca, ele falou assim, eu quero aqui tantas pessoas para dar uma oferta de R$300. Aí eu travei, só que ele continuou falando. Aí eu falei assim, olha, se a Daiane, a minha esposa, ela concordar com o que é o Senhor, eu falei, amor, Deus está mandando ofertar R$300. Só que eu não esperei nem a resposta dela, eu pulei no altar, eu fui o segundo a pegar o envelope, eu lembro como se fosse hoje. O pastor Flamarion pegou primeiro, eu peguei o segundo. E quando eu olhei para trás, ela estava com o terceiro envelope, atrás de mim chorando. Aí eu falei assim, lascou tudo. Ela não tem dinheiro. Eu tinha ganhado 600, vai embora todo o dinheirinho que eu ganhei ontem. Aí eu falei com ela, você vai ofertar com qual? Ela riu e falou, com o seu. Enfim, eu peguei, fiz uma doideira santa, os R$600 que eu tinha ganhado em São Paulo. E nós ofertamos naquele dia, colocamos no altar de Deus. Eu fui para casa, eu lembro como se fosse hoje. O dono da minha casa, ele passou por mim de carro. Parece que o Espírito Santo cegou ele, que ele nem me viu para me cobrar. Pus o aluguel em dia, o tempo foi passando. 30 dias depois, eu estava em cima do altar, indo ministrar em Timóteo. Chegou uma mensagem no meu celular, e quando eu vou olhar, minha esposa, ela falando, eu não sei como e nem de que jeito, mas nós não devemos mais nem um centavo, e nós estamos no azul. Há um mês atrás a gente devia, se fosse parar para somar os R$600, não pagava nem 10%. Um mês depois eu tinha dinheiro sobrando, sabe por quê? Porque quando você coloca o segundo boi no altar de Deus, Deus ele entra e muda a sua história. Quando você coloca o segundo boi no altar de Deus, Deus ele transforma a sua vida. Quando você coloca o segundo boi no altar de Deus, o milagre acontece, porque Deus é fiel. Se você crê, bata palmas, diga glória, adore o nome desse Deus, glorifica o nome do Deus de Gideão. O tempo foi passando. Dia 13 de abril de 2013, eu subi em cima do altar em Porto Alegre, para pregar no Congresso Labareda de Fogo, devia ter 7.000 pessoas. Quando eu comecei a ministrar, Deus me fez lembrar do segundo boi. Se eu tivesse ficado preso naqueles R$600, eu estava na miséria até hoje. Se eu tivesse ficado preso naquele dia, Deus não tinha feito nada. Mas quando eu coloquei no altar de Deus, Ele entrou e mudou a história da minha vida. Eu tinha um sonho, que era um sonho bobo, mas era meu, que era andar de avião. Eu fiz as contas outro dia, viajei do meio do ano de julho de 2013 até dezembro 45 vezes. Depois que eu fui no Labaredas, eu voltei em Porto Alegre mais 5 vezes. Eu tenho ministrado para a honra e glória do Senhor. Eu conheci 9 estados do Brasil, diferente apenas 6 meses. Sabe por quê? Porque quando você coloca o segundo boi no altar de Deus, Deus ele entra e muda a sua vida. Quando você colocar nessa noite o seu segundo boi, Deus vai transformar, Deus vai mudar. Deixa Deus te usar. Eu vou falar rapidamente de 3 coisas que Gideão conquistou quando ele consagrou o segundo boi no altar de Deus. A primeira coisa que Gideão conquistou é que Deus multiplicou a força de Gideão. Deus ele colocou dentro de Gideão a força de 1000 homens. E eu quero nessa noite profetizar. Levanta a mão direita em nome de Jesus. Deus ele vai multiplicar as suas forças. Deus me trouxe aqui nessa noite para profetizar na sua vida. Você não tinha força mais para fazer a obra, Ele vai multiplicar elas. Você não tinha força mais nem para sair de casa, Ele vai tirar dessa depressão e vai multiplicar as suas forças. Se prepara, tem força de 1000 homens vindo para a sua vida. Segunda coisa, Deus, Ele diminuiu a força dos inimigos de Gideão. Gideão, com esses 300 homens que lamberam a água, eu vou te tirar do cativeiro, eu vou mudar a sua história. Eram 300.000 midianitas, eram 300 homens, com Gideão 301. Só que porém, Gideão colocou na mão de cada um cântaro, tocha e buzina, na mão dos 300. E em Israel naquela época só tinha cântaro, tocha e buzina quem era chefe de 1000.
E quando os midianitas, os inimigos do povo de Deus, eles vieram para poder atacar, para guerrear, eles pararam e começaram a contar de longe. 1, 2, 3, 100, 200, 300, com Gideão ali 301, e todos estavam com tocha, com cântaro e com buzina na mão, e eles chegaram à conclusão: se tem 300 com tocha, com cântaro e com buzina, pastor N, mais ou menos assim, vamos dar no pé, que atrás está vindo 300 mil, vamos dar no pé, porque 300 mil mais o Deus deles, nós estamos perdidos. Se prepara, no mundo espiritual, o Espírito Santo está colocando a sua mão, tocha, cântaro, buzina. Você e os seus inimigos vão olhar para você e não vão apenas te enxergar, vão imaginar que tem 1000 vindo atrás de você. Deus vai reduzir a força dos seus inimigos nessa noite. Quem tem um inimigo, levanta a mão em nome de Jesus. Eu vou levantar a mão e os 2 pés, as 2 mãos. Só que tem um detalhe: quanto maior for seu inimigo nessa noite, maior vai ser a queda dele. Deus vai usar os seus inimigos para poder te aplaudir de pé. Deus vai usar aquelas pessoas que te humilharam, aquelas pessoas que não davam nada por você, vão ser elas que vão chegar até você e falar: olha, Deus mandou trazer essa oferta, olha, Deus mandou te abençoar, Deus mandou fazer, creia, hoje é a segunda-feira do seu milagre. A terceira e última coisa que Gideão conquistou: estavam conversando 2 homens. Gideão passa e esconde, e ele escuta um falando com o outro: olha, eu tive um sonho, eu sonhei que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas e matava todo mundo, abatia todo aquele arraial. O outro vira e fala: olha, eu não queria reconhecer, mas infelizmente é o Deus de Gideão, varão israelita. Deus vai nos colocar nas mãos deles, e todo esse arraial, olha o que vai acontecer. A terceira coisa que Gideão conquistou, e você vai conquistar também: os seus inimigos vão profetizar a sua vitória. A partir de hoje, os seus inimigos vão dizer ao seu respeito aquilo que muitos amigos não dizem. Meu Deus, levanta as 2 mãos, que isso é forte. Vão perguntar se você falou que ele estava morto, que ela estava morta, que não tinha mais jeito. Mas o Deus de Gideão mudou a história dele. Você falou que a empresa estava falida, que não tinha mais jeito. Mas o Deus de Gideão entrou e ergueu aquela empresa. Você falou que aquela pessoa, as drogas tinham acabado com a casa dela. O Deus de Gideão entrou com a restauração. Os seus inimigos, a partir de hoje, eles vão dizer aquilo que os seus amigos não dizem. Se prepare, porque vai ter muito inimigo batendo na sua porta e profetizando a sua vitória, porque Deus é fiel. Se você crê, bata a palma, diga glória. Dá um pulo desse banco aí aplaudindo, dá um pulo desse banco glorificando. Deus hoje, Ele vai fazer de você um campeão. Deus hoje, Ele vai fazer de você uma campeã. Você vai invadir o impossível. Creia que tem milagre vindo dos céus para a sua vida. Adore. Segura na mão desse vencedor que está do seu lado. Adore, ore pela vida dele, pela vida dela, em nome do Senhor Jesus. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até creia que tem milagre fresquinho para a sua vida. Quando você colocar o seu segundo boi no altar, o Deus de Gideão vai mudar a sua vida, vai mudar a sua vida, vai mudar a sua vida. E nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. Irmãos, olha para mim, pastor.